Galera do Papo de CEO, hoje estamos em mais um papo aqui, neste episódio, diretamente do Blockchain Rio 2023. E hoje a gente vai falar um pouco de juridiquês. A gente vai falar sobre todos os itens que você também precisa estar atento na hora de trabalhar com Web3 e também para você saber o que pode e o que não pode ainda, porque a gente vem falando muito de Web3, você lê muito na internet sobre Web3, mas muita coisa que está sendo escrita não pode ser feita ainda, não tem valor legal. E a gente vai discutir aqui. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a galera da FCM Law. Os caras são chiques, que é Law, né? Não é em português. Fábio Sendão, sócio da FCM Law. Fábio, tudo bem? Obrigado, tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite, Dario, Matheus, o pessoal da Hyper. É super bacana estar aqui com vocês hoje. Grande Heitor, também sócio da FCM. Obrigado, Dario. Obrigado, Matheus. É um prazer estar com vocês aqui. E um ser que me persegue, meu sócio, Matheus Costa. Fala, galera, Matheus aqui. Vamos lá, vamos bater um papo com essa galera que eles são bons, são feras. Legal. Pessoal, primeiro queria começar o nosso papo aqui falando sobre a FCM para a galera contextualizar o que vocês fazem. O que a FCM faz, irmão? Vocês são como é que é? Tech Venture Law? É isso, Tech Venture Law. Muito chique esse nome. O que é Tech Venture Law? Então, basicamente, a gente é um escritório de advocacia, já tem quase 10 anos trabalhando com tecnologia, e a gente meio que resumiu isso na nossa tese, que é Tech Venture Law. Basicamente, a gente ajuda aí na parte jurídica dos desafios relacionados à tecnologia ou relacionados ao mercado de Venture Capital. Então, hoje, a gente tem áreas aí dentro do direito empresarial que ajuda tanto para captação de investimento, operações de M&A, parte de estruturação societária, como também regulação de tecnologia, contratos relacionados à tecnologia, propriedade intelectual e áreas afins à tecnologia de forma geral. Então, basicamente, nossos clientes hoje são startups, empresas de tecnologia, corporações que dialogam com tecnologia ou estão criando algum projeto de inovação, assim como investidores, gestores e quem trabalha dentro do ecossistema de Venture Capital. Legal, boa. E, assim, para quem não sabe, vamos fazer um spoiler aqui. A FCM incubou a YourDev, que até então era o nosso braço de tecnologia. Matheus foi o carrapato da FCM durante Quase isso. esse tempo. A história é boa, né? Porque quando eu comecei a trajetória lá empreendedora, já conheci o Fábio, né? Já tinha uma amizade anterior. E eles fizeram um hackathon. Desse hackathon eu conheci meus sócios. A gente fundou uma empresa e ficou incubado dentro do escritório deles durante 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quase 1 ano e meio. Tô devendo, né? Faço terapia até hoje. E, cara, foi uma experiência do caralho, Legal. porque, assim, pra gente que tava começando, né, sem nenhuma experiência anterior, foi importante ter do lado um escritório como o de vocês. E, cara, trouxe a gente até aqui, né? E na época chamava YourDev, aí se tornou parte da Hyper, hoje é basicamente nosso braço de tecnologia dentro da Hyper, a Hypertech. Então tem uma história longa aí com a FCM. Era engraçado que na época a gente estava muito presencial ainda no escritório, então do nada tinha uma equipe de muita gente jovem, desenvolvedor, andando no meio do escritório, assim, Uns Pokémons. Né? Isso, e foi interessante a interação com a galera, assim, pra gente, eu acho que também abriu um pouco, até uma parte que a gente já tinha de inovação e informalidade, mas foi bom ter a equipe deles dentro do nosso escritório durante um tempo também, que eu acho que criou um relacionamento também com o ambiente de tecnologia que a gente já tinha, mas acho que potencializou por ter isso dentro de casa, né? Acho que foi bem Não, é interessante. também legal ver crescer, né? A gente viu lá 4 que viraram 6, viraram 8, viraram... Caraca, Cerca de 10 tomou o pessoas. escritório e aí tiveram de sair. Isso aí, foi bem Por legal. um motivo, porque cresceram demais. Isso foi Eu ótimo. agradeço todos os dias pela parceria, porque a gente chegou até aqui, boa parte por causa disso, né? Legal. Boa. Legal. Eu vim depois. Não acompanhei tanto, mas eu vi a salinha lá, já fiz algumas reuniões. A micro salinha. Não, cada mês que a gente chegava tinha mais uma pessoa dentro da salinha, que não cabia mais de 4, chegou a ter 10. Boa. Então foi muito bom, cara, mas assim, realmente vocês acabaram ajudando um braço importante nosso lá. Mas vamos ao que interessa, falando sobre todo esse juridiquês que a gente vê dentro de Web3, que, cara, é uma sopa de letrinhas, né? Se a parte legal jurídica já é enrolada do Web 2, imagina do Web 3. É muito enrolado. Então, assim, vamos começar do início, como eu sempre falo, da gente contextualizar um pouco do que
a gente tem que se preocupar, do que vocês entendem que o empresário ele precisa se preocupar quando ele for entrar dentro do ambiente Web3. Então, vamos começar, por exemplo, sei lá, os smart contracts. O que a gente tem que entender dentro desse ambiente de Web3? Se eu fosse, por exemplo, fazer um novo token, uma nova NFT, quais são os cuidados que vocês, se alguém chegasse aqui agora e falasse, quero fazer um projeto de NFT, o que vocês falariam em termos de preocupações para esse cara? A primeira preocupação que eu sempre brinco é que, cara, o que você quer fazer com o NFT? Qual a função da tecnologia por trás do projeto? É um erro muito comum que a gente recebe no escritório, que querem só o hype, né, da tecnologia. Fazer um NFT, mas às vezes um contrato físico, um contrato via DocSign resolve, assim, não precisa. Mas tem projetos que faz sentido, a tecnologia, o NFT vai facilitar ali a criar uma comunidade, gerar uma interação, fazer uma ativação. Então, primeiro a gente tenta entender o negócio, para avaliar se a tecnologia realmente está fazendo sentido. A partir desse momento, a gente, beleza, definiu que vai se fazer um NFT, quais são os cuidados de licenciamento, quais são os cuidados, mais a parte do Fábio, mas como que o direito impacta no projeto, e normalmente impacta da forma tradicional. A gente acha que é Web3, os desafios são os mesmos. Você vai discutir propriedade intelectual, você vai discutir contratos com fornecedores, quem vai fazer o design do NFT, vai discutir contrato com de colocação, dependendo de quem vai colocar o NFT para público. Então, acaba que, apesar do nome Web3, as dores são bem parecidas com o mercado tradicional. O que a gente faz é dar uma nova roupagem e, claro, a gente tem que ter a tecnologia para aplicar o direito de forma correta, né? E quando a gente fala de token, até da sua pergunta, muitos projetos Web3 realmente estão com um token ali, que basicamente o token é a porta de titularidade das coisas na Web3. Então, eu tenho falado que basicamente ele, na verdade, é o ponto de elo para esse movimento de descentralização. A maioria dos projetos vão envolver algum tipo de token. E aí o nosso desafio sempre quando a gente pega qualquer projeto, se você chega pra gente com um token, faz sentido, como o Heitor falou, a gente vai ter que primeiro entender qual é a função dele pro direito, né? Então, ele vai dar uma utilidade, ele dá um retorno de investimento, ele tem um poder de voto, ele dá uma governança. E aí, a partir do momento que a gente entende esse token, a gente vai começar a entender, se é isso, a gente tem tal imposto, tal tributo que a gente vai ter que pagar. Se é isso, eu tenho que ficar atento aqui à parte regulatória, por exemplo, CVM ou não. Se é isso, eu tenho um ativo de propriedade intelectual que eu vou entender se eu vou ceder alguma coisa, se eu vou licenciar alguma coisa para quem está comprando aquele token. Então, a gente sempre tem que entender falando de direito, até a gente fala muito em natureza jurídica. Quase que a gente tem que entender a natureza jurídica do token, que aquilo ali vai dar todos os desdobramentos para a gente. E aí é um projeto também que é muito dinâmico, né? Qualquer alteração que você faça, qualquer benefício que você cria atrelado àquele token, uma garantia diferente, um retorno diferente de investimento, aquilo ali vai alterar o projeto e aí volta para a gente que tentar organizar. E esse gancho, Fábio, natureza jurídica, o pior é que o token pode ter várias naturezas. Exatamente. Pode ter um token que seja de utility, que tenha características de uma ação, e aí você vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Então, e é o aspecto tributário. Normalmente, o que mais pega é o aspecto tributário, a gente entender exatamente como é que vai ser efetivamente tributado, e não é uma terra sem lei, as pessoas acham, não, tá tokenizado, não preciso me preocupar, não. O token representa alguma coisa, né, algum direito real que existe, e a gente tem que entender que o direito é esse, qual é a natureza. A partir disso, você vê como é que vai ser tributado, se é serviço, se é produto, enfim. E também a colocação pública, que é um ponto muito, muito sensível, pessoal. Captação de recursos no mercado de forma pública, pulverizada, você tem que estar regulado pela CVM, não adianta. Então você não tem que verificar se você tem isso aí, captação pública é buscar dinheiro em vamos lá, ficar dinheiro em crowdfunding. Tem uma padaria, quero pegar 30 sócios para aumentar meu forno lá. Eu não posso fazer um anúncio no Facebook, no Instagram, pessoal, quero dinheiro para aumentar minha produção. E eu tô dando aqui 20% da minha empresa para isso. Não posso fazer isso. No final das contas, você está ofertando as suas ações para investidores no mercado sem ter um controle ali, uma regulação da CVM, basicamente. A mesma lógica se aplica a um token. Pessoal, eu não posso captar dinheiro, eu quero fazer um projeto, quero lançar um ICO e fazer uma oferta pública. Tem como fazer, óbvio. Você tem, por exemplo, a instituição CVM 88, que regula o equity crowdfunding, que é uma forma de você fazer uma captação pública mais descomplicada, tendo uma plataforma de tecnologia que vai centralizar ali a interação com os investidores, mas tem seus limites, até 15 milhões, enfim, tem alguns gatilhos. E os crowdfundings hoje são regulados pela CVM. Tem uma diferença, tem um crowdfunding, que é só, vou te dar um brinde, um serviço, isso não é regulado, isso não tem problema. Você pode fazer uma captação de recursos via crowdfunding tradicional e dar em troca um brinde, uma experiência, uma interação. Ok, vamos a zero. A partir do momento que você promete retorno financeiro ou equity, por exemplo, aí entra no equity crowdfunding e aí é regulado. E aí, só uma questão assim, isso tudo se a gente está falando de valor mobiliário, por exemplo, na primeira análise que eu falei, o que é o token? Se ele for um token, por exemplo, de utilidade, então tem lá o projeto da reserva que a gente participou, que eles fizeram um tênis que você podia comprar o token, dar acesso a um tênis físico e um tênis também para o metaverso.
Nesse caso, a gente não tem ali um valor imobiliário, na verdade você tem acesso a um produto. Então a gente vai ter que se portar ali com a transação desse E produto. eu tenho que emitir nota desse produto? Pedir nota. Exatamente. Eu tenho que emitir nota. É certeza. uma venda. Exato. Se você tem um produto diretamente, se não é um brinde, se você não vai emitir uma nota de brinde, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que fazer a nota da saída daquele Até um produto. ponto curioso, a Receita Federal foi o primeiro órgão governamental a reconhecer e disciplinar a cripto, né? É. Não Existe e quero tributar. E isso faz parte do interesse. Diga-se de passagem, fazendo um parênteses aqui, eu que também olho alguns aspectos contábeis, a Receita Federal também foi muito rápida esse ano em conseguir basicamente sincronizar todas as exchanges para você fazer o seu imposto de renda. Mas fruto dessa instrução que foi lá de trás, a 1888, todas as têm que mandar informação para Mas você percebeu como demora para mudar o sistema do IR? Mas esse ano foi tão rápido, cara. Foi rapidíssimo. Então, até fica a dica, se você tem dinheiro numa exchange e não declarou, todas as exchanges já fazem a mesma declaração que um banco faz para a Receita Federal. Então, ele já sabe. Até mais detalhado. Eu não sei se o meu extrato do banco não veio tão detalhado como veio da cripto. Cada moeda, eu tinha uma moeda que tinha R$1, tava lá, no meu imposto de renda, R$1. Exatamente. Mas voltando aqui ao nosso ponto, então, se eu vou fazer um token que está atrelado a um produto, eu tenho que emitir uma nota. Perfeito. Ou um serviço também tem que emitir Mesma nota. coisa. Emitir uma nota. No final das contas, o token ele é uma representação digital de algo. Senão você só tem uma hash ali na tecnologia. E se ele me pagar para ganhar um brinde? Ele tá me pagando, mas é um brinde. E aí depende. Aí eu Vai ter que joguei analisar- uma salada de... Isso, Se exato. ele me... Esse é o tipo de BO que a gente resolve diariamente. Aí pode ser isso que pode ser, não, tô fazendo um crowdfunding, onde eu dou em troca um brinde, mas aí tem que ver a proporção do valor do brinde ao valor que ele tá te dando. E aí vai depender qual é o seu tipo societário, qual é o seu regime, qual é a sua atividade. Então, eu tô vendendo tênis, eu vendo tênis, eu faço um projeto de vender tênis. Eu não posso falar que aquilo é um brinde, na verdade é o meu próprio produto. Então, até isso pode influenciar. Ah, não, pô, você tem a Hyper, por exemplo, vocês prestam um serviço de consultoria, tecnologia, e aí vocês vão fazer um brinde, sei lá, de uma camisa. Talvez nesse caso a gente consiga ali enquadrar como uma camisa, quem comprou o token tem acesso àquela camisa, a gente fazer uma nota de brinde, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, não existe receita, esse é o grande ponto aí. Interessante, problema, mas ao mesmo tempo interessante pro nosso trabalho como advogado, é que tem que ser criativo também, entender todas as nuances ali para conseguir entregar. E é muito disciplinar. Porque a gente faz o projeto, a gente entra todo o time, a equipe de tax, de PI, de contratos, todo mundo faz uma design thinking de sessão para entender, extrair todas as informações e desenhar o projeto. E aí até nesse ponto do Heitor, uma coisa que é interessante, que às vezes as áreas não se falam, né? Então a gente conversa às vezes com algumas empresas, empreendedores, aí fala, eu quero montar a operação para pagar o tributo dessa forma, vou dar um exemplo. Mas o contrato não está dizendo O isso. site tá diferente. O site está dizendo outra coisa. Isso é uma Então, coisa assim, que eu ia perguntar. Assim, na visão de vocês, né? Vocês estão na parte chata dessa história, né? Eu gosto. Que por outro lado, que por outro lado é o que protege. Sim. Né? Mas como é que tá a maturidade, cara, de mercado, assim? Você fala de empreendedor, mas eu sei que vocês também atuam com grandes empresas. Como é que Sim. vocês estão olhando isso? tem uma coisa que eu falo, no último um ano e pouco, a gente fez projetos aí com 3 companhias abertas relacionadas à Web3. Seja projetos de tokenização, NFT, então programas de loyalty. Então, é um movimento legal. Só que hoje ainda, o que eu acho, o mercado ele não desenvolveu tanto aí para o uso da tecnologia para resolver alguns problemas ou ganhar eficiência, porque está muito atrelado ainda à criptoeconomia como um todo. Então, assim, a gente vê volatilidade de Bitcoin, de Ethereum, isso já mexe, por exemplo, no mercado, o mercado já diminui a quantidade de projetos, de iniciativas no mercado. E, na verdade, eu entendo que são coisas diferentes. Quando a gente conseguir descasar essas coisas, não é que a gente vai deixar de existir investimento e do ponto de vista de tratar ativos financeiros, valores imobiliários ou ativos que tem ali uma intenção de investimento, mas quando a gente separa disso dos outros projetos, eu acho que a gente vai ter um crescimento maior. Usar a tecnologia realmente para resolver uma coisa. Então, usar um token para criar um programa de loyalty para minha empresa, que tu não vai conseguir ali usar. Usar um token para criar um ingresso e criar algum evento token gated. Só quem tem o token consegue acessar. Ou então para certificar alguma coisa, autenticar um documento. Então, quando a gente começar a usar mais a tecnologia e menos atrelar aos ativos que têm essa volatilidade, eu acho que a gente vai começar a deslanchar um pouco mais. Mas o Brasil está bem posicionado, se não me engano, em nível de adoção de cripto, investimento em cripto, a gente acha que é o 9º do mundo. Em aspecto regulatório, a gente tem muito avanço, muito diálogo com o regulador, já teve avanço da CVM, teve avanço do Banco Central. Então, assim, eu acho que a gente está num momento bom, assim, Brasil, acho que é um momento de oportunidade. Mas talvez a gente já esteja naquela depressãozinha que daqui a pouco vai voltar a crescer. Legal, eu vou te fazer uma pergunta sobre quais utilidades você vê sobre todo esse mundo, mas antes dela, eu queria só fechar um tópico que é com relação a tributos. A gente falou de venda.
E quando a gente está falando de um token que tem um ganho de capital, eu preciso pagar tributos também, né? Que é o outro lance que a gente está falando de valores mobiliários. Nesse caso, não é necessariamente um imobiliário. Você tem um ativo, um direito, onde você comprou por R$10 e vendeu por R$20. Você teve um ganho de R$10. Uma NFT. O NFT é um ativo. E qualquer ativo que você tem um ganho, você tem que apresentar uma tributação. E aí, ó, deu ruim. Agora, se eu não Deu ruim. vou falar que de orelhada não é muito minha área, mas se eu não me engano, tem uma regra que acho que você só declara abaixo de 30 mil. Sim. Tem isso, né? Isso. Mas, enfim, não é muito minha área, mas eu sei que tem esse red flag na cabeça. Mas basicamente tem. Se você comprou um NFT por 10, vendeu por 100, é isso. Vai pagar sobre 90. Que beleza, hein? Você que tava querendo ganhar um dinheiro em NFT, já era. Mas é um problema bom, né? É um problema bom, né? Ele cai. Aí, tristeza. Mas então, falando de empresas também, se a gente vender um token, tiver um ganho de capital ali, que esse token esteja atrelado a uma ação, alguma coisa nesse sentido, Mesma lógica. se paga o ganho de capital ali na mesma regra, 15%. Fica até o último dia do mês subsequente, assim. Até o último dia do mês. Porque tem muita gente que acha que vai declarar o ganho de capital no imposto de renda do ano seguinte e paga multa. Então, uma dica que eu dou, pessoal, ganho de capital você paga no mês seguinte a realização dessa venda. Perfeito. Até o último dia do mês seguinte. Agora, assim, voltando à pergunta que o Matheus levantou essa bola. Quais são as utilidades que vocês veem para esse mundo blockchain? Porque, cara, a gente que está muito conectado com empresas mesmo, sabe, esse mundo real, porque muita gente aqui no evento, cara, eles já respiram Web3. Falar de Web2 hoje é até difícil com eles, né? Mas a maioria das pessoas ainda está nesse mundo. Então, é legal trazer vocês que têm uma visão regulatória, se assim eu posso dizer, de como vocês veem utilidade para tudo isso. Então, você falou de, por exemplo, autenticação. Fala um pouco mais sobre isso aí. Quais são as utilidades? Vamos lá, acho que tem várias, né? Acho que tem desde o investimento mesmo. Então, um exemplo, a gente tem valores imobiliários tradicionais que a gente pode tokenizar para ter vários ganhos em relação à fluidez do mercado, como eu transaciono isso. Então, ganhar velocidade, eu ganho ali transparência, por exemplo. Segurança, eu tenho tudo isso numa rede que é confiável, descentralizada, por exemplo, como é o caso das DLTs, da blockchain. Então, a gente tem a parte de investimento, mas a gente tem várias outras aplicações. Então, no caso, você pediu um exemplo em relação ao... Utilidades, assim. Então, utilidade, por exemplo, a gente já fez programa de loyalty. Então, basicamente, você cria um NFT para ser ali quase que a carteirinha do clube, né? De quem quer se relacionar com a marca. Então, eu posso criar um NFT da Hyper e ter ali os clientes da Hyper que comprar esse NFT, eles vão ter ali acesso a alguns benefícios, ou algum desconto em serviço, ou participar da comunidade de alguma forma. E só quem tem aquele token pode ter. Eu, a partir do momento que eu tenho o token, eu posso transacionar. Então, se amanhã eu não quero mais, eu posso vender ele para o Heitor vender para você. Então, isso gera também uma facilidade de você transacionar esse título de alguma forma. Então, pensa que hoje os clubes, associações, tudo a gente pode ter no futuro, tudo isso, na verdade, tokenizado. A gente já fala também, por exemplo, em identidade, autenticação, por exemplo. A gente tem um parceiro nosso também, que ele já faz autenticação de documentos via NFT. Então, basicamente, você como advogado, a gente tem a legislação permite você, com fé pública, você certificar que aquele documento é original. Então, basicamente, você sobe cópias do documento na plataforma dele, você com o seu certificado digital autentica aquele documento e sai um certificado de NFT com a transação, tudo na blockchain, dizendo que aquele documento é original. Então, você basicamente você não precisa mais no cartório. Você mesmo, como advogado, autentica aquele documento e tem um certificado de NFT para garantir essa autenticidade. Assim, as aplicações são inúmeras. Assim, tem, por exemplo, o mercado de ingresso, um mercado também que eu acho que vai passar muito a usar também. Então, pensa, toda a lógica de falsificação de ingresso, a gente não vai ter, porque a gente vai estar tudo numa rede também que vai dar toda essa segurança. Mercado secundário de ingresso, né? Hoje a gente tem um mercado que é ilegal, né? Porque a gente não pode fazer compra e venda de ingressos por um valor acima do que você comprou, por conta de cambismo, mas você pode criar, na verdade, institucionalizar isso com o NFT. Mãe, cambismo não. Como é que é, Matheus? Não lembro mais o termo. Concierge de ingresso. De eventos. Concierge de eventos, segundo o Matheus. Exato. Mas então, é isso. O NFT, por exemplo, imagina, tem um mercado secundário. Eu faço um show, eu vendo o ingresso dos NFTs, você compra, você não quer mais. Simplesmente você pode passar isso pro Heitor, vender isso pro Heitor. E não só isso, eu posso criar uma regra via contrato inteligente, via smart contract, dizendo que se você vender pro Heitor, 10% eu ganho. Então, na verdade, eu ganhei 110% do valor daquele ingresso, se a gente parar pra pensar. A empresa que fez, né, o clube de futebol, a instituição que está promovendo aquele evento, ela pode ganhar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes assim, sobre o mesmo ingresso por meio dessa revenda também. Então, basicamente, se institucionaliza uma revenda de ingressos via transação com os tokens. Caraca aí. Legal, né? Modelo de negócio, hein? Isso é só um
pequeno exemplo. A gente tem muita aplicação legal. Ô Fábio e Ito, vocês foram falando aí várias aplicações, né? E eu fui aqui viajando nas ideias, velho. Conta pra gente, assim, o que vocês já viram que cara, tá legal, as empresas que têm ido por esse caminho tá funcionando, mas principalmente, o que tá flopando, velho? O que não tá dando em nada, o pessoal tá aí no hype Flopando, e no final não tem... normalmente, operações que impactam a regulação. Por exemplo, quero fazer uma DAO, uma organização descentralizada, para operar recursos. Cara, é muito difícil fazer isso. Primeiro que é difícil dizer que é uma DAO, do conceito de Web3, e segundo que é difícil você superar as barreiras regulatórias. Fala pro pessoal o que é uma DAO aí. DAO é uma entidade descentralizada, né, autônoma descentralizada. Então é como se... E aí pra gente é muito louco, né, pro direito, porque assim, é como se você tivesse uma organização, por exemplo, uma associação, que você não tenha uma hierarquia, basicamente, tá? Ela é autogerida. Autogerida. Só que é uma grande ficção, essa autogestão, você conseguir garantir uma autogestão, você vai ter alguém que vai concentrar os tokens de governança, que vai ter um poder ali pelo poder econômico, você vai ter uma dinâmica que vai centralizar de alguma forma, então é muito difícil ter uma DAO pura. Mas mesmo assim, a questão, quando você entra no mercado regulado, você tem que ter em algum momento uma centralização, para alguém cumprir as obrigações. Então nesse momento que a gente vê que os projetos costumam esbarrar, porque assim, quero vender uma iniciativa descentralizada, pela natureza Web3, só que quando você esbarra no mercado regulado, de alguma forma, seja o mercado regulado do Banco Central ou CVM, você vai ter que ter uma centralização e aí, provavelmente isso vai atrapalhar o fluxo do projeto. E a maioria que eu vejo morrer vai esbarrar nisso. Eu acho que um outro exemplo também, que ficou muito hype, né, é o mercado de arte, né? Quando surgiram as NFTs, a gente teve um mercado, assim, um boom de vendas milionários. Comprando... Então esse é um caso até interessante, mas eu acho que o mercado de arte em si, arte digital, teve um boom de muitas transações milionárias com arte digital, e a gente viu que, na verdade, era só realmente aquela hype do momento, porque muitos ali você não sabia nem que era um artista, realmente não tinha algo envolvido, né? O mercado de arte, ele existe, inclusive o mercado de arte digital. Eu acho que agora deu uma flopada em alguns, assim, o mercado começou a se estabilizar e realmente chegar no equilíbrio. E aí, por exemplo, também outros projetos que eu acho que não fazem muito sentido são projetos que não conseguem criar comunidade. Isso. Então, você lança um NFT, a gente deu o exemplo da Hyper. A Hyper lança um NFT, mas não mobiliza a comunidade, você não entrega valor nenhum, você só faz aquela captação ali. Então, assim, vocês têm valor para entregar, né? Então, as empresas estão tão dificuldade também, às vezes, de criar esses programas de comunidade e não entregar nada no final das contas. Sustentar, né? Exato, e sustentar. Isso tem que ser a longo prazo. Pensa que o NFT ele é imutável, você vende, então já teve algumas empresas, até brasileiras, que criaram projetos e já morreram, porque não conseguiram movimentar e criar realmente um engajamento ali. Exemplo, traz pra gente aí. Olha, essa semana agora teve o projeto da Havaianas, que é super bacana, que eu sou holder, comprei também. Eles fizeram um kit inicial, mas já divulgaram no Discord essa semana lá que o projeto agora não vai continuar e que nos vemos no futuro e tal. Então acho que assim, talvez tenha sentido uma dificuldade de manter o projeto ativo na comunidade, talvez não tenha criado uma comunidade tão grande, enfim, não sei os motivos ali por trás. O projeto estava até bacana em nível de design e tal, as primeiras ações que eles fizeram, o roadmap parecia bem legal, só que saiu essa notícia agora que parece que não vai continuar, né? Não sei se eles vão voltar depois, mas já tivemos outros aí também que não funcionaram dessa forma. Fora os esquemas, né? Que tem muita fraude também, que eu queria para... também, Fábio, só lembrando, a gente teve uma onda forte no passado de criptogames, né? Inclusive de demanda. E realmente, esse, por exemplo, acabou. Exato. O mercado... Você joga, ganha moedinhas. Verdade. Uma galera viciada nisso, tava bombando no passado e do nada caiu, flopou. E o legal disso é que tá muito ligado à tokenomics, né? Que é a economia do token, né? Acho que muito projeto não funciona porque quer criar tokens, quer criar toda uma comunidade que vai interagir com aqueles tokens, comprar e vender, ou você vai ser remunerado, por exemplo, no jogo, só que aquilo não se sustenta, né? Mas eu não posso, que nem numa economia real, não posso sair criando, emitindo token, todo mundo ganha dinheiro, uma hora aquilo ali estoura. Alguém tá perdendo no final das contas. Por isso que até uma lógica de pirâmide. Esse processo de criar uma economia baseada em token que realmente funcione e se sustente a longo prazo é muito difícil também. Então, vários jogos deram errado assim, projetos de comunidade deram errado, porque não conseguiram criar isso de uma forma sustentável. Eu vejo que essa dinâmica de você criar tokens é muito legal quando você tenta fazer uma gamificação para alguma coisa, mas quando você tentar rolar aquilo a um valor monetário, como se as pessoas fossem ganhar dinheiro, cara, eu não vi nenhuma dar certo. Eu não tenho um exemplo aqui para dar que deu certo, assim. São poucos. O lance é justamente o que a gente colocou no início, né? Se você usa o token como ferramenta para ajudar em algum processo dessa relação, facilitar a cessão daquele ativo, facilitar a comunidade, beleza. Agora, quando o token está por si só,
aí realmente... O token no final foi o que eu tinha falado. O token tem que estar atrelado a alguma coisa que faça sentido. Então, se eu tenho, por exemplo, um ativo hoje, um valor imobiliário que já tem alguma rentabilidade, alguma coisa, e eu criar toda essa operação com um token, usando o token como infraestrutura, para uma operação que já existe, perfeito. Entendeu? Você tem o valor, vamos lá, trazendo o mundo da Web 2, usando a tecnologia do que a gente está falando dessa transição da Web 3, para resolver um problema que já existia, só que com mais eficiência, mais liquidez, mais facilidade. Um exemplo legal disso é aqueles imóveis de time sharing que você compra a fração. Tem muito empreendimento usando um token para fazer isso, para fazer esse controle, cessão da propriedade, registro da reserva, né? E até nessa área imobiliária, né, Heitor, já tem alguns projetos, né? Por exemplo, no Brasil a gente já tem projetos já de tokenização de imóveis, inclusive com a transação sendo registrada em cartório. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul já tem autorização para fazer isso via corregedoria. Aqui no Rio de Janeiro também já tem. Então, basicamente, tem empresas tokenizando, como é o caso da NetSpace, que eles tokenizam o imóvel. Então, vou dar um exemplo mais simples. Eu tenho um imóvel de 1 milhão e aí eu crio ali 10 tokens de 100 mil e eu consigo distribuir esses tokens. A NetSpace ela fica ali como intermediária, como detentor, e os tokens são representativos de cotas daquele imóvel. Então, pensa que eu queria adquirir um imóvel de 1 milhão, eu não tenho 1 milhão, eu tenho só 200 mil. Então, eu posso comprar, por exemplo, 2 cotas daquele imóvel e aí, de repente, se aquele imóvel está alugado, eu posso criar uma regra ali, automática ou não, de eu receber, por exemplo, ali 20% do aluguel daquele token de forma automática. Se amanhã eu não quero mais, eu posso mandar para o Heitor. E aí eu acho que a lógica da tokenização é legal, porque é uma coisa que eu falo que talvez no futuro a gente vai ter nossa carteira de cripto, não sei se vai ser descentralizado ou não, se vai ser em corretores como a gente já tem, isso pouco importa, mas eu vou poder ter um token de um imóvel, eu posso ter um token de uma obra de arte, eu posso ter um token de um ingresso, eu posso ter um token de um colecionável, o token de interação lá com uma marca que eu gosto, e na verdade tem na minha carteira vários ativos diferentes. Então, além de eu democratizar, no caso do imóvel, eu posso criar também uma pulverização, assim, tanto de investimento quanto de ativos em geral, onde você pode ter isso tudo representado via token, né? Então você tem toda a facilidade do digital para representar coisas, até, por exemplo, token de energia, você pode transferir para outra pessoa. Então, acho que tem bastante espaço para a gente tokenizar as coisas, para isso ser uma porta de titularidade mais simples para transações também desses tokens. Boa, maneiro. Sabe que eu conheço uma empresa, Matheus, que está ajudando muita gente aí, que está se posicionando em estratégia de Web3, comunidade. Conhece uma empresa dessa? Eu acho que é a tal de Hyper. Talvez. Não conheço, não. Corta para o Fábio saindo do podcast agora. Legal. Um product placement de leve, né? Não tem Lógico, não. lógico. Bom, legal. Um ponto também que eu queria discutir com vocês, que eu acho também é muito válido, é a questão da facilidade que eu tenho visto em investimentos, principalmente em startups, via tokenização. Perfeito. Eu tenho visto isso crescer, me agrada muito, principalmente pela facilitação que você tem ali, principalmente porque você acaba rolando de fato um ativo, e a gente hoje tem um problema grande em termos de investimento anjo, né? Que todo mundo já sabe. Você hoje faz contratos de mútuo e opção de compra, que se a gente pegar na base desse contrato, me corrija se eu estiver errado, mas se a gente pegar na base desse contrato, eles não servem para isso, né? Eles foram adaptados para isso. Agora até que tá positivo, a gente fala que tá positivado, tá previsto na lei, mas foram adaptações, construções de mercado. Correto. E no final a gente acaba fazendo uma emissão de dívida, quando na verdade, quando você investe, você não era para você ter uma emissão de dívida. Então é um contrato que a gente acaba utilizando, mas que, cara, na minha opinião, tem seus certos poréns, né? Eu, do meu lado investidor, eu quando faço um contrato de mútuo, e o investidor profissional, ele já entende que ele não vai executar aquele documento. Mas é um documento que é executável. Então, nossa... Dá uma dor de cabeça. O problema, Dario, é que independente do token, é que vem a parte contábil. Esse recurso, seja token ou dinheiro, tem que entrar na empresa de alguma forma. Sim. Se não entra como dívida, contabilmente falando, vai entrar no teu PL, como ativo, ações, o AFAC. Só que isso gera um problema, isso gera responsabilidade por investidor, que ele não quer. Por isso que, mesmo que seja uma tokenização, e tem várias plataformas utilizando o equity crowdfunding, fazendo equity crowdfunding via token, né, investindo token, ainda entra como dívida. Mas vamos quebrar isso. A gente falou que quando a gente vai... Até pra galera entender um pouco sobre isso, você investe numa empresa. Beleza. E aí, contabilmente, você tem que aparecer isso, né, gente? Então o dinheiro tem que surgir, você não pode enfiar debaixo do colchão. Quando vai por mútuo, entra como dívida. Então, passivo, isso. Então você põe lá no seu passivo do balanço, dívida. Perfeito. Isso. Tá lá. Beleza. Quando a gente faz
da outra forma, vai entrar o ASFAC, que é o aumento para futuro aumento de capital. Né? Adiantamento para futuramente capital. O problema do AFAC é que ele tem duas características que são conflitantes para o investidor. Primeiro que ele é revogável e retratável, você não pode desistir do AFAC. E vai que você não queira converter lá na frente, porque o risco do negócio está maior do que o teu capital que você alocou. No AFAC você não tem essa opção, você vai ter que entrar, e ao entrar no equity, dependendo da estrutura, você pode assumir algum tipo de liability e estabilidade, e você não tem... E tem a questão do exercício também, né? Exercício. Então, assim, é por isso que você não vê... Nos Estados Unidos, você tem até a figura do SAFE, né? Do SAFE americano, da Y Combinator, que ele não entra no passivo, é interessante por isso, mas é muito característico de lá, da contabilidade de lá. Então, ele não é uma dívida, não é exigível. No Brasil, não tem essa figura. Porque se é a FAC, você não pode desistir, e aí para o investidor é ruim. E mais, se você está no... Pode ser que entenda que você já é sócio, porque você já está no PL, você já está no capital social de uma forma, então é problemático. É uma coisa Assim, legal. mas um ponto importante é que não é um grande problema você ter um contrato de dívida. O que a gente coloca nos contratos é: não há hipótese de devolução, salvo violação do contrato. Se você cometeu uma fraude, se você falir ou se você entrar em recuperação judicial, para o investidor se habilitar o crédito dele, não quer dizer que ele vai receber o dinheiro de volta, vai dizer que ele vai habilitar o crédito. Então são hipóteses muito restritivas, assim, que a gente coloca. E eu acho que esse tipo de cláusula a gente talvez, né, antes a gente tinha um pouco mais de insegurança em relação a ela, né, Heitor? Mas depois que foi positivado o mútuo conversível, tá na lei agora, que é uma das formas de a gente investir em startup, a gente ficou um pouco mais tranquilo de que a gente pode botar esse tipo de segurança e a gente não vai ter, por exemplo, por exemplo, falar que na verdade foi uma simulação ou desconfigurar aquele contrato como um contrato de mútuo, entendeu? E o ponto legal é que assim, a gente não vê ação falando sobre isso, não vê discussão nesse ponto, assim, não vê ninguém sendo executado indevidamente porque fez um contrato de mútuo. Você vê, sim, tem situações de fraude, onde naturalmente o investidor quer correr atrás, mas... E aí, só voltando para a questão do token, o Heitor citou o SAFE, né, que é o Simple Agreement for Future Equity, Sim. E agora a gente tem o SAFT, que é basicamente, em vez de equity, o token. Então já tem gente usando o modelo de SAFE, na verdade, buscando, em vez de troca por equity futuro, por tokens daquela empresa. Por exemplo, você pode ter tokens daquela empresa. Benefícios da gente usar um token ao invés de um... Benefícios. Cara, velocidade, segurança, rastreabilidade e mercado secundário depois. Você conseguir, através do token, facilitar a cessão daquele ativo. Então pensa, mas tem que fazer sentido, né, Daniel? Eu volto para a primeira fala do Heitor. Depende de quantas pessoas. Você tem 3 investidores. Você vai falar isso, né? Vai fazer um token para dar um token para o Matheus, para você e para o Heitor da minha empresa. Eu faço um contrato padrão, que já tem vários. Aí a gente escreve, assina aqui via DocSign e resolve isso. Mas claro, se for para pensar na lógica do mercado secundário, se tudo começar a ser tokenizado de certa forma, também pode facilitar. Então tem que pensar para onde você está tirando. Então vamos dizer, em vez dos contratos eu tenho 3 tokens aqui, mas amanhã você pode vender esse token para outra pessoa e tal. Então posso ter resolvido algum problema, mas tem que fazer sentido, né? São operações pequenas, será que faz sentido você criar o token? Às vezes você vai criar toda uma infraestrutura tecnológica e investir que não faz sentido. Vocês que trabalham com projetos de tecnologia, vocês devem pegar algumas coisas às vezes que vocês têm que ajudar a modelar também o negócio, porque senão não adianta só botar tecnologia ali para resolver um problema que não existe. Agora, quando você pega uma operação de equity crowdfunding que você tem 100, 200, 300 investidores, aí faz total sentido, cara, porque você facilita primeiro a transação em si, né? Vai assinar o contrato, é tudo eletrônico, tudo, enfim, no smart contract. E segundo, você facilita que essas pessoas consigam entre elas cederem esse ativo. E aí, para quem está achando que a gente está viajando, né? Na verdade, já tem uma iniciativa, uma empresa que está fazendo isso via sandbox da CVM, que é a SMU. Então, eles já estão fazendo testes também para a plataforma de tokenizar equity para poder criar esse mercado secundário já com o olhar da CVM dentro de um sandbox. Legal. Tem alguma pergunta aí, Matheus? Você tá quieto? Cara, eu tô aprendendo, né? Tô ouvindo, né? Aqui pra isso. Vocês foram falando, lembrei logo do Investidores VC, né? Ah, é verdade. Ali é um lugar bom pra brincar disso. Verdade. Mas legal. Não, cara, eu tô bem satisfeito, assim. Na verdade, eu não sei quanto tempo que a gente tem aí, Dario. Tava querendo começar a ouvir um pouco mais sobre o lado de crime. Como é que isso tem sido ou potencializado ou eventualmente abafado com o uso Tá com algum problema? Tá devendo alguma coisa? Não, ainda não. Tô tranquilo. Eu já tô de olho aí. Cambista profissional. Legal, dá tempo pra mais essa pergunta. Assim. Cara, as pessoas acham que o mercado Web3, né, ele propicia a sonegação. Não, cara, a blockchain é a coisa mais segura. Você tem toda a rastreabilidade completa da operação de ponta a ponta. Então, assim, a parte de prevenção da lavagem de dinheiro, criptoativos, na verdade, foi uma maravilha, porque você consegue dar uma segurança e rastrear, ver onde é que está sendo utilizado, para onde foi. Então, a gente entende que para crimes, na verdade, a Web3 ela traz um ambiente mais seguro, mais, enfim...
E até pro governo. Diferente do que as pessoas pensam, né? Porque tem um lado da descentralização, que do fato de você tirar intermediário, você dá muito poder para as pessoas ali em relação aos ativos. Então, se a gente pensar uma lógica de você ter seus ativos ali numa carteira, por exemplo, numa DEX, né, de uma carteira descentralizada de ativos de cripto. Você não sabe quem é, você às vezes não tem processo de QIC e tal, você não tem cuidados ali em relação a isso. Mas isso existe em vários outros mercados, né? Espaço para fraude. O que eu gosto de dizer é que eu acho que a gente tem um entusiasmo muito grande no mercado de Web3 de uma galera que acha que tem que ser tudo descentralizado e acha que de ser descentralizado, eu, por exemplo, não ter meus dados em lugar nenhum e eu sou dono disso. E eu sou de uma linha mais de que eu acho que a descentralização não é anonimato. Eu acho que a gente tem que ter o Estado para, de certa forma, ali, claro, não ficar em cima para atrapalhar, mas ele dá alguns contornos, senão também a gente acaba tendo um ambiente mais fácil de ter fraude, etc. Então, tem que ter uma regulação, a gente tem que saber com quem a gente está lidando, eu não posso simplesmente fazer uma captação de 1 milhão com token sem saber quem está me dando esse 1 milhão, se veio de financiamento de terrorismo, se alguém está lavando dinheiro dentro da minha empresa. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados que a gente já tem que levar isso também para a Web3. Então, a partir do momento que a gente faz isso em operações rastreáveis, usando a blockchain, trazendo uma lógica ali também de compliance, anticorrupção, compliance ali de saber quem é o cliente, eu acho que a gente melhora e, na verdade, fica até mais seguro do que um ambiente que a gente tem hoje mais Web 2. Pergunta final. Só pra gente fechar, porque aí fica redondo. Cara, meio público, drags. Fala um pouquinho do que vocês estão vendo. Real Digital, é bacana, assim, o Real Digital acho que é CBDC, né, acho que a sigla é essa. Sim. Basicamente, tem mais de 100 países já fazendo projetos desse tipo, eu acho que o Brasil é um dos que estão mais na frente em relação ao digital. Mas basicamente o que está sendo feito é criar uma versão digital que a gente já... Não, desculpa. Criar uma segunda versão digital, né? Porque a gente já tem o dinheiro digital, né? A gente não... Eu não tenho, quase não tenho dinheiro na minha carteira. Talvez eu não tenha agora. Exato. Eu não tenho. Eu não tenho. Terei carteira. Eu só tô com o celular. É isso. Na verdade, eu já faço tudo pelo celular. Só tenho um carregador portátil, porque se acaba a bateria também acabou a minha vida. Mas o dinheiro ele já é digital. O que está sendo criado agora é uma infraestrutura usando lá a blockchain da Bezo. Basicamente, você vai ter uma moeda do real sendo representada numa blockchain. Sim. Então, ela vai estar, de certa forma, tokenizada. O objetivo disso é, aos poucos, isso dialogar com o mercado mais tokenizado. Você já trazer operações e, aos poucos, criar uma interoperabilidade com os bancos e com o consumidor final de usar aquilo ali naquilo. Mas, basicamente, vão emitir nota dentro de uma blockchain. Então, na verdade, é o mesmo real, só que agora usando a tecnologia. E, claro, desdobramentos disso, integração com Pix, Smart contracts. ideia de Open Finance, você trazer uma integração até operações de DeFi, né, automáticas dentro da própria rede do real, é o segundo passo. Por enquanto, é basicamente, vamos começar a ter o real que a gente tem em formato digital e formato físico, vamos ter ele também dentro da blockchain, uma parte da emissão que a gente vai fazer. Resumindo isso. Pix diferente, né? É. Pix 2.0. Exato. Legal, pessoal. Para finalizar, a gente sempre pede, e aí pode ser um de cada aí. Beatbox, mandar um beatbox aqui. Pode ser. Agora fica o desafio. Eu desafio. Agora vai fazer. Uma paródia. Vamos pedir para vocês imitarem um certo ser. Brincadeira. Interninhas. Vamos pedir uma dica que vocês poderiam dar para esse empresário que, cara, vai se aventurar em algum momento em Web3, se já não está se aventurando, se não já está trabalhando, se não já está comprando, investindo em token. Semana passada a gente investiu numa empresa através de token. Achei do caralho, foi a minha primeira experiência na Plamega. E achei sensacional, assim, achei muito maneiro. Tá na sua carteira? Tá na corretora? Tá. Por quê? Não, eu sou perguntando. Medo, aqui, ó. Não, mas tá lá, eu conheço o dono. Tá brincando, a gente tava falando ontem até no painel que a gente participou lá de DAO, né? Então... Não é no Madal. Tem token de DAO, por exemplo, já tem decisões fora do Brasil, né, dos Estados Unidos, que responsabilizando os detentores dos token holders de uma DAO por algum problema que a DAO tenha causado ali, no sentido de que aquilo ali é uma sociedade de fato. Então, como se você fosse um sócio daquela iniciativa ali. Então, você tem o token, a partir do momento que você tem o token, toma a decisão ali, basicamente você seria responsável também. Então, brincadeira só em relação a tomar cuidado com o token que você tem, de alguma forma, pode ser um problema. Olha ele me botando medo. Eu acho que a dica é entender o que você tem, né? Exato. O token. As pessoas não leem os papers, né? Acho que tenham cuidado quando você vai investir, analisar o projeto, ler o projeto e ter certeza que você está investindo no que você entendeu. Mas assim, para finalizar a dica, uma dica para esse cara que quer entrar dentro desse mundo Web3, de repente já está investindo, já está fazendo alguma coisa, mas qual dica ele tem que ter
pro negócio dele quando ele for entrar nesse mundo Web3. Boa. Então, foi o que a gente falou no início. Use o Web3 como ferramenta que faça sentido para, de alguma forma, resolver alguma dor do seu negócio. Não vai achando que você vai... Já tem um cliente que me procurou, não, que eu quero tokenizar porque eu vou captar mais fácil. Não, você não vai captar mais fácil. Você tem que ter os investidores, você tem que convencer. Você não muda. Então, a tecnologia vem para facilitar, mas tem que ter um propósito. Né? Eu falaria para estudar um pouco blockchain. Eu acho que vai ler o white paper do Bitcoin, dali você vai seguindo, entender um pouco mais da tecnologia. A partir do momento que você tenha entendimento da tecnologia, não precisa desenvolver, né? Se eu quiser desenvolver, eu chamo vocês para fazer para mim. Mas eu preciso entender ali, porque a partir do momento que eu consigo entender as ferramentas que eu posso ter, e aí com aquilo ali eu vou olhar para os problemas que eu tenho, ou tentar criar alguma solução nova para usar aquela ferramenta que eu tenho. Então acho que é isso, vai entender um pouco desse mercado. Então não usar o token pelo token, sem saber o que é, o que eu vou ter de ganho ali, não faz sentido. Então, a partir do momento que você entende um pouco mais, até para você conversar com uma empresa que vai te ajudar, ou ter algum tipo de consultoria, acho que te ajuda ali você tá na mesma página e pelo menos usar aquilo de alguma forma interessante. Beleza. Pessoal, esse foi o episódio mais jurídico que a gente já teve aqui, viu? Esse foi muito bom. Galera, Fábio e Heitor da FCM, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Matheus, valeu também. Obrigado, hein, pessoal. Foi ótimo. Não deixem de curtir e compartilhar esse podcast. Cara, segue o podcast, velho. A gente montou uma estrutura aqui pra levar conteúdo pra você e tu não segue. Tu escutou até o final, tu não vai seguir? Pô, brincadeira. Segue aí, então, por favor. Minhas redes sociais, vocês já sabem, Dario _ Pérez no Instagram, Dario Pérez lá no LinkedIn. Universe Hyper é o Instagram da nossa empresa. Vocês querem deixar também as redes de vocês? Fiquem à vontade. FCM Law, você acha no Instagram, LinkedIn, e a gente tá por lá. Boa. Se quiser seguir no LinkedIn também, Fábio Sendão, também posto mais por lá. E Heitor Maia também. E Heitor Maia, isso aí. Matheus Costa. Boa. Legal. E é claro que eu não poderia esquecer do nosso maravilhoso presente para os convidados, a camiseta Minimal. Que vocês já conhecem a Minimal? Eu conheço. Boa. Legal. Então essa aí é a camiseta mais obrigado. sinistra do mercado. Camiseta preta, não dá bolinha, não amassa, feita de algodão pima. E o melhor de todos, Papo de Seu 15, desconto pra você. Então é só entrar lá na Minimal, fazer sua aquisição. Espero que vocês gostem. Obrigado. Nosso valuation. Eu já tenho, já gosto também da Já marca. tem. Ah, moleque. Isso, a valuation da gente lá em cima. Já olhando lá. Isso. Tamo junto. Valeu, obrigado aí pelo presente. É isso, pessoal, e até a próxima.